paz, gente. Está começando mais um programa sem RS, né, Pastor Marcos? Eu e o Pastor Marcos aqui, hoje recebendo... Apresenta aí pra gente, Pastor. Recebendo os pastores, o pastor Mariano Moreira, da cidade de Parobé, lá, né? E também o pastor Adalson Bar, de São Leopoldo, né? Da IEQ Charlau, lá de São Leopoldo. E o pastor Mariano da IEQ, primeira IEQ de Parobé, né? Chamados da Operação Gideão. Bom dia para os pastores, então. Bom dia. Né? Bom dia. Seu primeira palavra de bom dia, fique à vontade, né, pastor Mariano. Bom dia a todos, né, os ouvintes, os que estão nos vendo agora nesse momento. Né, sou o pastor Mariano, da primeira IEQ de Parobé, como o pastor Marcos já tinha anunciado. Né, muito feliz de estar aqui. Né, e é isso. Amém. É uma grande alegria também participar desse programa, né, contribuir para esse grande projeto, né, de evangelismo que a gente tem, que o Espírito Santo tem feito. A gente está fazendo um trabalho ali, então, no bairro Charlau, em São Leopoldo, né, e graças a Deus temos fazendo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Glória a Deus. E quanto tempo de ministério vocês têm credenciado, como credenciado? Olha, pastor, no meu caso, eu me formei, eu fiz o ITQ, eu fiz os 3 anos, mas eu fiz a minha turma de 2010. 2010. E até então eu trabalhava como obreiro leigo, né, até no aniversário de 70 anos da nossa igreja, que aí, quando eu saí, eu morava em Santa Maria, morei lá 21 anos, 14 anos na primeira igreja de Santa Maria, lá com o nosso saudoso pastor, falecido pastor Isidoro, né? E aí naquele período todo que eu fiz o ITQ lá, eu trabalhei como obreiro leigo, até então, né? Nunca deixei de fazer nada que foi me colocado, né? Então, dei aula no ITQ, preguei, conto com Deus, sempre, tudo que a igreja precisava, a gente sempre estava solicitado, mas sempre como obreiro leigo. E a gente foi passar mesmo obreiro credenciado aqui em São Leopoldo, quando a gente foi congregar em Novo Hamburgo, né? Que daí o pastor... Mas que ano o senhor lembra, pastor? Foi no finalzinho de 2019 que a gente veio para cá. Foi no ano 70 da igreja, a gente... Foi antes um pouco da pandemia, de entrar a parte forte da ali pandemia. na pandemia que Deus nos trouxe para cá, teve no próximo ano o pastor nos levantou, e já no próximo ano a gente já foi, em 2020, se não me engano. Foi 2020, né? Que foi que nos levou realmente a obreiro, né? E a coisa foi rápida, né? Porque no outro ano já assumimos a igreja. E pastor? Bom, eu sou natural, né, lá da fronteira, Barra do Quaraí, pastor Alair Bica, um abraço para ele se estiver nos vendo, né, e eu fiz o ITQ em 2007, né, mas também eu não tinha desejo de ser pastor, né, daí vim para a região aqui de Igrejinha, e daí onde resido atualmente em Parobé, né, aí Deus usou o pastor Kleber Flores, né, que é pastor do quadrangular nossa, né, de profetizar na minha vida, né, que eu tinha um chamado para ser pastor, né. A partir daí, então, começou a nascer, né, esse desejo no meu coração, e fui atrás do meu certificado, né, de conclusão do ITQ, né. Aí foi que descobri que não existia, né. Daí tive que refazer todo o ITQ, né, em 2023, 2019, né, refiz todo o ITQ de volta, né, me credenciei, né, peguei minha carteirinha, e só que então, né, eu me converti em 2020, né, daí sempre trabalhando no grupo de homens. Em 2020 foi credenciado. No ano 2000, né, corrigido, né, eu me converti no ano 2000, né, então são 23 anos, né, já na igreja quadrangular, né, passando pelo grupo de homens, de jovens, né, mas nunca tive o desejo de ser pastor titular, né. Isso daí nasceu agora em 2020, né, através dessa... E qual as funções, né, antes de ser pastor titular? Depois de credenciado,
até chegar a pastor titular. Quais as funções que você, ou qual a função? Eu falo qual as funções que a gente estava perguntando ali, eu e o Rafael conversando. Geralmente a gente, como é auxiliar, assim, ajudador, a gente faz mais de uma função na igreja, a gente é o porteiro, né? Multitarefas. Quais as funções, no caso, que o pastor exercia antes de ser passado a pastor titular? Já como obreiro credenciado, já. Bom, era pastor auxiliar, né, na primeira igreja, na primeira IEQ de Taquara, né, daí cuidava do grupo de homens e também era líder de células, né. Aí daí veio o projeto Gideões, né, que veio para confirmar, né, aquilo que Deus tinha na minha vida, já tinha sido profetizado há 3 anos atrás. Amém. Né. E o pastor Adalson? No meu caso, como eu trabalhei a maioria dos anos como obreiro leigo, mas sempre foi direcionado pelos pastores, né? Então, comecei com a escola bíblica, a pastora Lorena nos passou a escola bíblica, depois comecei a dar aula no ITQ, né, no 2º e 3º ano principalmente. Aí também a gente pregava, fazia às vezes os cultos de terça-feira, né? Células também na nossa casa fazia, às vezes pregar em algum outro lugar, em praça, o evangelismo em praça fazia também, e nos encontros com Deus também, nossa igreja lá tinha bastante muito forte isso, então ministrava também nos encontros com Deus, e quando a gente veio para cá, né, a gente continuou trabalhando nessa área, o pastor também, o reverendo Cailton nos colocou, eu dei aula no ITQ também ali na sede de Novo Hamburgo, né, e também ajudava também nos cultos ali, pastor, nas congregações também, levando a palavra nas congregações da igreja, nos cultos de semana também. Então, sempre trabalhando, sempre fazendo o que a gente está fazendo agora, só que agora como titular. Né? E, professor, uma coisa, o senhor fez os 3 anos de ITQ, mas não passou obreiro. Não, passou primeiro, lá... segundo, terceiro ano de ITQ e não tinha o desejo de aprender, mas não tinha o desejo verdade, de ser credenciado. O que eu aprendi no ITQ? Que quando chegar a hora, o pastor te convida, então, para ser levantado. Eu nunca cheguei para o pastor, pastor, eu fiz os 3 anos, o senhor não vai me levantar? Eu fiquei aguardando. Entendi. Fiquei aguardando até que o pastor... O que podia fazer, fez. Eu podia fazer, eu não fui atropelar. Então, e a gente foi entendendo depois que, quando a gente veio para cá, né, e Deus nos havia mostrado que o pastor que nos levantaria como obreiro era o pastor reverendo Clairton, lá de Novo Hamburgo. Então a gente entendeu que o projeto de Deus não era Santa Maria. Santa Maria fez parte todo do treinamento, mas não era lá que a gente seria levantado. Porque se fosse lá, quem sabe nem estaria aqui hoje, teria assumido uma igreja lá. E como Deus, né, tem os seus planos, que a gente vai entender no decorrer dos anos, né? Então a gente entendeu que era aqui. Então era aqui que era para ser levantado, né? Mas não era por isso que a gente não ia deixar de fazer a obra, né? Mesmo sendo obreiro leigo, Deus chamou, tudo que Deus falar para nós fazer, a gente fazia. Amém. Como nós estávamos falando antes também, e o pastor Rafael comentando, tudo é tempo de Deus, né? Cada setor, cada departamento que Deus deixa a gente passando é para pegar a experiência, né? Vai se capacitando, né? Faz parte dos processos. Até quando chegar a hora, né, a gente... e naquele momento, quando a gente morava lá em Santa Maria, a gente precisava aprender muita coisa, né? Tipo, hoje a gente está eu e a pastora, né, minha esposa, juntos, né? Se fosse lá, não teria acontecido isso, porque a gente passou por situações que a gente não estava em concordância, né? E eu sempre entendi, quando acontecer tem que ser em concordância, tem que estar os dois, porque não é uma coisa de uma pessoa só, né? Então... Amém. E como foi para vocês quando vocês passaram pela primeira etapa da Operação Gideão? O que vocês sentiram naquele momento? Amém. Aqui quando na verdade a gente tinha passado, passei na convenção aqui, né, e quando o pastor falou sobre o projeto de Gideões, assim, o pastor Paulo Sérgio estava falando, já me chamou a atenção, disse, eu tenho coisa nisso aí. Quando o pastor se propõe a jejuar todo o tempo que jejuou e vem esse projeto, sabe, acendeu uma chama no meu coração, assim. E aí quando a gente viu a oportunidade que veio, as etapas, disse, não, vamos lançar. Eu e minha esposa, não, vamos lá, estamos aqui, não estamos para voltar atrás. Aí quando a gente começou a orar, né, a partir daquele momento a gente começou a orar no projeto de jejum e oração, e Deus foi confirmando. Então foi cada etapa que a gente passava, disse, não, amém, Deus está no negócio. Se
se vai ser, se Deus vai estar no negócio, se é agora, a gente vai passar da primeira, vai passar para a segunda e vamos até o fim. Tudo que o questionário que precisava responder sim, sim, diz, não é sim, sim, gente, não volta mais atrás, Quer assumir igreja? Sim. Sabe, uma coisa assim que até então, nesses anos todos que eu, como obreiro leigo e até ser efetivado mesmo como obreiro, eu imaginava assim até um serviço assim, um trabalho mais de auxiliar mesmo, né, de ajudar o pastor. Sempre que a igreja que a gente estava, a gente sempre auxiliava o pastor. Então eu imaginar assim, ó, passou tanto tempo, acho que Deus não tem uma obra para nós, né, porque ele sempre está de auxiliar, mas na verdade quando chega o tempo de Deus, né, então a gente foi cumprindo todas as etapas e vendo a confirmação de Deus em cada uma delas, né, que Deus estava num negócio que a gente não podia mais voltar atrás. Era chegada a hora que para viver aquilo que Deus tinha sonhado lá em Santa Maria, mas aqui na região metropolitana. Amém. Bom, eu, sinceramente, né, quando veio para nós, né, a mensagem lá, né, você é pastor, né, a gente está entrando em contato com você, vamos mandar um questionário, né, aí eu mostrei para minha esposa, que ela já tinha já no coração, já, né, bem mais tempo, ela já estava orando, né, pedindo para Deus confirmação, né, se realmente queria, né, que a gente tivesse à frente de uma obra, né. Aí quando veio o questionário lá, né, deu aquele frio na barriga. Né, será que vai ser agora? Né? Daí a gente respondeu o questionário, né, com toda a sinceridade, né, porque uma coisa que a gente sempre aprendeu foi ser fiel aos nossos pastores, né. E quando eu cheguei na igreja de Taquara, do pastor Tiago Maciel, eu falei para ele, pastor, né, eu estou vindo para cá, congregar com o senhor, mas enquanto eu estiver aqui, né, eu quero dar fruto, quero ganhar almas, né, quero lhe ajudar, né, no que tiver o meu alcance, né, e assim foi, né. Daí quando eu recebi o questionário, né, porque a gente sabe que não passou para o superintendente, não passou para os pastores, né, foi algo direto, né, aos pastores. E eu cheguei e falei para ele, e ele falou, não, eu não estou sabendo, né, eu já ouvi falar do projeto, mas eu não sabia que eles iam entrar direto com vocês. Mas amém, né. Daí respondemos tudo certinho, né, ali a questão ali, né, que foi a palavra-chave, né, para confirmar se a gente queria ou não ser, né, que era se a gente tinha interesse de ser pastor titular, né, e ali eu coloquei, né, que eu estava feliz na minha igreja, estava feliz com o meu pastor, ajudando ele, mas eu tinha o desejo de ser, né, pastor titular, né. Daí, depois, quando veio aquela mensagem, você foi aprovado para a próxima fase. Meu Deus, né? Daí a minha esposa me olhou e disse, bom, agora não podemos olhar mais para trás. Agora, né? Tem que ir. Benção. Continuar. Benção. E como você, no caso, do pastor Adalson, eu tava presente lá, do pastor Mariano, eu estava aqui no SED, não pude ir naquele dia, né? Mas eu fiquei sabendo que o pastor estava indo lá. Mas como foi o momento, no caso, da consagração? Naquele momento que você dobrou o joelho ali e foi consagrado. Agora, caiu a ficha, como é que foi? Tremeu a perna? A alegria foi maior do que o pavor? Bom, como é que foi? Para mim, né, tive a honra, né, de ser consagrado pastor pelo nosso presidente, né, já queria deixar, né, o meu agradecimento a ele, né, porque através da vida dele que hoje sou um pastor, né, e isso vai ficar gravado pro resto da minha vida, né, que ele me chamou, daí ele falou para mim assim, né, eu vou chamar o pastor, né, não, tu não é nada ainda. Aí depois que ele fez toda a cerimônia ali, nos ajoelhamos, né, e receber a unção do nosso presidente, para mim, né, vai ficar marcado pro resto da minha vida. Aí depois que ele me consagrou, bom, agora sim, agora tu é o pastor dessa igreja, né, amém, né, então para mim foi uma alegria, meu Deus do céu, né, maior, como diz a palavra, né, os nossos sonhos, né, não chegam nem perto dos sonhos que Deus tem para nós, né, então só estar recebendo, né, a consagração, né, pelo nosso presidente, para mim foi extraordinário. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? É verdade. E o senhor, pastor? Amém. Para nós também foi um motivo de muita alegria, né? Porque depois de tantos anos, né? Quando a gente imagina assim que
O que a gente está fazendo para Deus, acho que já é o suficiente. Aí quando a gente vê que Deus tem coisas mais, né, maiores ainda, aí quando Deus mostrou para nós a igreja, né, conversamos com o nosso bispo, nos deu a benção, né, chegou o dias, ó, eu até estava trabalhando, consegui folga, e aí a gente foi lá, né, conhecer a igreja. Eu já sabia como é que a estrutura da igreja, bem, que precisava de muitas coisas, né, mas aquele dia marcou. Eu lembro que a gente chegou na igreja, né, o pastor, tá aqui a chave agora na mão de vocês. Ele orou com a gente, né, o nosso bispo, o pastor Paulo César, o pastor Marcão estava ali. Eu lembro aquele dia que depois da oração, assim, eu lembro que me deu uma emoção, assim. Eu lembro que eu me abracei no pastor Paulo César, assim, e chorei, assim, de soluçar, né, uma coisa assim de tantos copiosamente anos, né? Copiosamente, assim, uma coisa assim do espírito mesmo, né. Finalmente chegou o dia, né, as promessas de Deus se cumprindo, né, que passa o tempo, né, mas as palavras de Deus, elas são fiéis, e marcou para sempre a nossa vida. A partir daquele momento a gente, né, mudou tudo, né. Deus fez a gente fazer uma mudança radical, e senão agora é obra de Deus. E tanto eu como a minha esposa, né, finalmente tinha chegado o dia, né, das promessas de Deus se cumprir na nossa vida, e marcou para sempre, né. Não jamais vamos esquecer aquele dia, né. A foto está lá registrada, né, o momento da nossa oração, né, e como Deus fez, né, para assim acontecesse, né. A gente estava disposto a fazer qualquer coisa na obra de Deus. Amém. Né, a gente disposto a largar tudo, a ir embora para outra região, para mudar a cidade. Onde Deus nos chamasse, a gente ia, e Deus, a gente entendeu depois que Deus já nos tinha trazido para a cidade certa, né, 3 anos atrás. Então, estava ali se cumprindo o projeto de Deus, né. Glória a Deus. E como é que está sendo a experiência de vocês hoje como pastores titulares? Amém, tá sendo maravilhoso, né. A gente vê que não tem nada melhor do que você esperar o tempo certo, né, para as coisas acontecerem. E quando o momento chega, né, e você vê porque você passou às vezes tantas coisas até então, né. Eu vejo sempre assim que na minha vida, desde que eu senti o chamado, desde que Deus falou comigo, tudo era treinamento. Tudo era treinamento para poder viver o que a gente está vivendo hoje, né. A gente, né, até chegar na igreja, a gente orou, jejuou para Deus confirmar tudo, para não ser nada da nossa carne, né, para Deus mostrar, confirmar tudo, e Deus confirmou. E hoje a gente vê os frutos, né, que Deus tem trazido, né. A gente vê por que das lutas tantas que se levantaram, porque são tantas vidas assim, a gente está vendo tem pouco tempo que já estão sendo tocadas, né. O Espírito Santo salvando vidas, né. A gente tem visto pessoas assim que estavam numa situação de drogadição, de bebida, de vícios, né. Pessoas desviadas do evangelho, pessoas novas que estão vindo, né, vidas assim que, até eu já falei isso na igreja, eu, né, já comentei isso, né, para eles refletirem, né. O ano 2023 começou, vocês não tinham nem noção do que Deus estava reservando para a família de vocês, para a vida de vocês, né. Quem sabe vocês passaram na frente dessa igreja aqui e imaginavam assim, meu Deus, uma igreja fechada, e nem imaginava que você estaria hoje aqui dentro, né. Então a gente está vendo assim vidas sendo resgatadas mesmo, né, do inferno, né, das portas do inferno, né, pessoas envolvidas, né, com alguns casos com criminalidade, pessoas com depressão, né, vidas que precisavam de Jesus, né. A gente vê com os trabalhos dos missionários, né, quando eles chegaram nas casas, né, Deus mostrou assim as casas certas, né, pessoas estratégicas, as primeiras pessoas visitadas, que estão conosco até hoje, que são conhecidas do Pai, que conhecem outras pessoas, que estão evangelizando, já estão trazendo outras pessoas, né. Então a gente está vendo o Evangelho na prática, né, sendo colocado na vida deles, né, e à medida que aquelas pessoas estão colocando em prática os ensinos de Jesus, elas estão vendo a diferença, né. Então não tem preço que pague isso, né. Você sair da sua casa, você largar as coisas, a sua vida normal que tu tinha antes, e fazer o que Deus quer que a gente faça, né. Eu vejo assim uma coisa nos últimos dias que a gente tem vivido da igreja na terra, eu não vejo assim, não tem outra motivação minha do que pregar o evangelho, do que visitar as pessoas,
né, do que batizar as pessoas, né? A gente tem feito visitas, tem ido de casa em casa, né? A igreja precisa também passar por uma situação de reforma, a gente tem reformado a igreja, sabe? Tudo que a gente está precisando, Deus está provendo, né? É sair do natural e ver o sobrenatural de Viver Deus. o sobrenatural, ver Glória a a Deus. provisão de Deus, né? Uma situação que a gente não tinha nada, né? A gente, depois do prático, a gente ficou lá com 1 ou 2, mas a gente, agora vamos atrás desses que os missionários visitaram. Então a gente foi atrás e conseguiu dar um andamento, né? Mudança, tudo. A gente fez mudança para perto da igreja, também para dar mais atendimento à igreja. Saiu de um outro bairro que a gente morava, perto até, mas para enfrentar trânsito todo dia, a gente pensou, não, vamos morar perto da igreja. Deus abriu a porta pertinho da igreja, 3 quadras da igreja. Nossa. Então a gente conseguiu faz visitas de a pé mesmo, não precisa sair de carro. Então fizemos vários estudos em várias casas, demos discipulado de 7 semanas. Agora a gente está fazendo o trabalho da Casa de Paz, né? Começando em várias 5 casas a gente já tem. Aí já primeiro vem a esposa, depois já vem o marido, né? As famílias estão vindo. Então a gente está dando um seguimento e a gente está vendo que que está dando certo, né? As pessoas precisam de atenção. Se eu fosse abrir a igreja e dizer assim, ó, tá aqui, tá aberta, eu acho que teria 1 ou 2 lá dentro e olha lá, né? Mas esse trabalho dá para atenção. Aí a gente vê isso nas pessoas também. Elas dizem assim, olha, como eu não conhecia a Quadrangular, como a Quadrangular tem esse trabalho, né, da família mesmo, de visitar as pessoas, de fazer essa diferença. Amém. E é o que está fazendo a diferença na vida deles. Amém. Pastor Mariano. Uma coisa a gente está atrás dos bastidores, né? Outra coisa é tu estar na frente da batalha. Antes eu falei com outros pastores sobre isso. Quando a gente está na liderança de grupos, de departamento da igreja, é uma coisa, né? E aí às vezes estoura um pepino ali, tu não consegue resolver, tal, tu passa a bola pro pastor. Agora a gente não tem para quem passar, agora a gente tem que dividir com a esposa no máximo ali, resolver. É com nós mesmos, né? É. Mas para mim tem sido maravilhoso, né? E eu me lembro que quando a gente não começou a cair a ficha aos pouquinhos, né? E quando a gente começava, como é que vai ser o nosso primeiro batismo, né? Como é que vai ser o nosso primeiro casamento, como é que vai ser, né, a nossa primeira apresentação de crianças, né? E como o Adalso falou, como é bom a gente ver, né, o agir de Deus na nossa vida, né, cumprindo o propósito, que realmente confirmando aquilo que Deus tinha para nós, né? Aí, né, já batizamos 8 almas lá em Parobé, né? A gente assumiu lá, foi dia 26 de setembro, né? Foi nos dado a posse. Daí dia 2 de outubro foi nosso primeiro culto, né? Então faz acho que 5, 6 meses, né? Que a gente tá lá, né? E já estamos dando frutos, né? E graças a Deus almas têm vindo, né? O povo tem nos aceitado e como a Adalso falou, né? A gente tem que a igreja tem que estar em movimento, né? E buscando, né? Indo atrás dos perdidos, né? E nada melhor do que ver, né, a confirmação de Deus, né, na tua vida, né, sendo usado, né, sendo um canal, né, para alcançar essas almas, né, e é maravilhoso, né, fazer né, que se cumpra, né, a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Propósito de Deus, né? Um propósito de Deus, se fizermos no tempo certo dele, vai se cumprir em nome de Jesus, né? Então, nós partindo do princípio, a gente partindo para as considerações finais, desculpa, né, se você tivesse que hoje, no caso, fazer uma consideração agora e um agradecimento, né, para quem vocês direcionariam esse agradecimento, no caso, e considerações finais de cada um de vocês mesmo? Bom, da minha parte, né, primeiramente, como eu já tinha comentado, né, o nosso presidente, né, nosso missionário número 1, que teve essa visão de Deus, né, ao senhor, pastor Marcos, né, o pastor Paulo César, né, e todos que estão envolvidos nesse projeto de Gideão, né, e como é bom vir aqui hoje falar, né, que não é raro, né, ter nos escolhido, né, para poder trazer essa entrega, né, mostrar um pouco do nosso trabalho que nós estamos fazendo lá em Parobé, né, mostrar que aquela cidade é de Jesus, né, que a igreja do Evangelho Quadrangular
tem um lugar sim lá naquela cidade, Glória a né? Deus. E dizer, né, para o nosso presidente, muito obrigado, né, o pastor Paulo César também, né, aos missionários, né, também uma das coisas assim, que eu queria deixar aqui também, né, o meu agradecimento, né, aos missionários que nos receberam lá na base, onde a gente tivemos o nosso O treinamento? treinamento, né? Mas ali naquele treinamento eu aprendi uma coisa muito grande, muito valiosa que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Não somente ali, mas o tempo que eles tiveram também lá na nossa igreja, né? O serviço, né, que eles prestam ali com todo amor, com todo carinho, né, com todo respeito, né? E quando estiveram lá na nossa igreja também, né, mostrando a fidelidade, né, mostrando que eles são servos, né? Trabalharam, né? Não tinha sol, não tinha chuva, né? E eles iam, né, atrás das almas, né? Então, meu agradecimento aos missionários também que estiveram lá conosco, né? E a todos da equipe, né? Meu muito obrigado, né? E se não fosse esse projeto, com certeza hoje eu não seria um pastor titular, né? Seria um pastor, né, auxiliar, né? Mas veio para um divisor de água para nossas vidas, né? Glória a Deus. Amém. A gente quero agradecer também, primeiramente, ao nosso missionário número 1, o reverendo Solon, né, que abraçou essa ideia, né, ele como missionário nato, sabe, da necessidade, né, e se a paixão pelas almas, né, de abraçar esse projeto de Deus, né, através do pastor Paulo César, dessa visão toda que veio de Deus, né, para movimentar a igreja, para ativar obreiros que estavam, né, parados e que precisavam trabalhar mais, né? Então, nosso agradecimento a ele, também a todo o SED que investiu, né? A Quadrangular Xalá, ela precisava um investimento para poder abrir, né? Em virtude da situação que o templo se encontrava, né? Um templo de madeira, então teve todo o investimento do SED, né? Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui também contando as bênçãos, os testemunhos, né? O pastor Paulo César também, que desse amor pelas almas que ele tem, né, que Glória se a propôs a orar, a jejuar, a pagar o preço, né, porque a gente sabe que isso não é fácil, né, a todos que contribuíram de alguma forma, ou ao meu bispo, o pastor Clairton, né, que entendeu o momento, né, quando a gente falou para ele, pastor, Deus está nos chamando para sair do carona e assumir o volante, né, de uma igreja, né, nos abençoe, ele, a pastor Raquel, né, dando todo o apoio que a gente precisava, né? Os missionários que foram lá também, né? Como a gente vai mensurar tudo que eles fizeram, né? O preço que eles saíram das suas casas, suas famílias, o treinamento todo que passaram lá, né? O pessoal também, os irmãos da Olaria de Deus, né? Que nos ajudaram no primeiro mês antes, né? Até do sétimo prático estar lá, ajudando a reforma da igreja, né? Se dispor a estar lá, o missionário Jonatas e todos os irmãos que foram com ele. Então, são muitas vidas, né, que Deus, graças a Deus, direcionou, né, o nosso agradecimento a todos eles. Quero agradecer também a minha esposa, né, a pastora Emanuele, que a gente sabe que sozinho, Jesus disse, não é bom que o homem esteja só, né, e quando chega a hora de assumir a obra, e quando os dois pegam junto, né, faz toda a diferença, né, a gente vê que tem coisas que é ela que faz, tem outras que eu faço, e a gente vê assim que é na direção do Espírito Santo mesmo, na hora certa. Então, não tem como não agradecer a ela e todos os demais, porque a gente vê que como Deus é fiel, né, que no tempo certo as coisas andam, e quando Deus está no negócio é assim, né? As portas se abrem, as pessoas certas Deus levanta, né? E a obra continua crescendo para a glória de Deus. Amém. Amém. As pastoras, as nossas companheiras, elas são 50% do nosso ministério, no mínimo, se não for 51%, né? A gente viajava muito, passava muito tempo fora, e eu sempre dizia em todas as igrejas que eu ia, né, através do treinamento, através da Operação Gideão, que a gente viajou por muitas cidades, se não fosse ela estar atrás de mim orando, ali intercedendo, mantendo de pé, muitas vezes a luta é bem maior, né? Mas graças a Deus por essas mulheres maravilhosas, essas pastoras abençoadas que Deus nos deu, sua esposa também. A gente vê sempre na luta com o bebê ali, mas ela está sempre tentando acompanhar ali. Deus abençoe grandemente ela também. Pastor Rafael. Isso aí, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa CNRS. Amém. Tenho certeza que o testemunho de vocês também vai despertar desejo, né, no coração daqueles que têm essa vontade, né,
e que muitas vezes também eram pastores, né, leigos, né, obreiros leigos, ou obreiros serviam na igreja, mas tem esse desejo, né? Então, acho que o próximo Operação Gideão, né, pastor? Tenho certeza aí que a gente vai ter uma procura muito maior, né? Glória a Deus, como o pastor Rafael falou, e os pastores visionários, né? Pastor visionário, não, Deus está te chamando, vá lá e vai contribuir. Pastor Clairton trouxe, agora eu tenho um casal de pastores auxiliares abençoados. Abriu uma igreja. Não, meu irmão. É pro reino. É pro reino. Que nós temos o pastor Solon Soares, é um homem que eu admiro muito ele, porque ele fala sempre isso. O mais importante é o reino. É o reino, porque todos nós vamos estar juntos nesse reino um dia, né? No dia, grande dia que nós somos chamados por Jesus, nós vamos ver todos eles lá, todos no mesmo reino. Glória a Deus por isso. Pastor, se tu me permite só dar um comentário, como acontece essas coisas, né? Se a gente tivesse ficado na nossa função antes, né, a gente estaria contribuindo, né? O pastor estaria contribuindo, mas a gente vê como muitas vidas estão sendo tocadas, sendo alcançadas por Jesus, que aconteceu por causa de tudo isso, né? Da gente sair da nossa zona de conforto e investir no que Deus estava chamando, né? São famílias que estão sendo tocadas que em 2023, no início do ano, não estavam tocadas. Mas Deus está alcançando elas justamente porque a gente resolveu, então, obedecer ao ídolo de Jesus, né? E sair da nossa zona de conforto e ser abençoados para fazer a obra de Deus, né? Uma mensagem que Jesus ele tem dois tipos de chamado, né? Tem um chamado que ele diz: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tem outro chamado que ele fala assim: venham e eu vos farei pescadores de homens. Então, se a gente ouvir, estiver atento para ouvir o chamado de Jesus, com certeza o propósito dele vai se cumprir na nossa vida. Deus tem propósito para todos nós, mas nós temos que entender e viver o processo, como o pastor Rafael falou antes, né? Esse processo cada um de nós foi passando. Eu passei por cada processo desse, hoje em dia, graças a Deus também. Fui empossado pela Operação Gideão também, né? Mas passei por todo o processo. Quando a gente entende o processo, a gente vai alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Com certeza. E só para finalizar, né? Agradecer, né, primeiramente a Deus, né? Porque Deus. foi Ele que nos confiou, né? Ele é tremendo. Né? Porque nós não somos nada, né? Se não for Ele nos capacitar, né? Se não for Ele tocar na nossa vida, nos usar como um canal, né? Então, agradecer a Deus, né, por, né, ser esse instrumento, né? E como o jargão do projeto Gideões, pelo Senhor e pelas almas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o nosso programa, então, está chegando ao fim. Você que está nos acompanhando aí, acompanhe também todas as redes aí, todos os projetos da Secretaria Estadual de Missões. O programa 100RS é mais um projeto aí da Secretaria Estadual de Missões. Você que está acompanhando no YouTube, aqui na descrição tem Operação Gideão, tem Olaria de Deus, ETMQ. Agora a gente tem o programa da Secretaria Estadual de Missões também. Então, projetos aí, o pastor Paulo César gosta, né, de colocar um projeto em prática, né? Tem mais vindo aí. Tem mais vindo aí. Tá saindo do forno aí. Então, acompanhe nas redes sociais, segue lá no Instagram também, Secretaria Estadual de Missões, que tem muita novidade chegando. E se tiver a Operação Gideão de novo aí em breve, né? Você já vai... Pastores, divulguem nas suas igrejas lá, né? É verdade. Divulguem, até para o povo tá vendo ali o crescimento da sua região, né? Para ver o trabalho que nem o pastor Adalcio estava falando, né, pastor Adalcio? O quanto é importante nós usar esses canais, né? Antigamente o pessoal falava que a internet é do capeta, mas o capeta soube usar mais rápido que nós, porque nós sabemos usar isso também. Se as almas estão lá, né? A gente tem que ir lá para ganhar. Todo o projeto, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é gigante. Gigante. As nossas comunidades, as nossas membresias têm que conhecer isso. Qual é o maior canal de comunicação que nós temos hoje em dia? A internet. Então, que a gente divulgue também nas nossas igrejas, para que eles saibam também o tamanho. A Secretaria Geral de Missões, ela é imensa. Ela tem obras espalhadas por vários países do mundo, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul também estamos tentando usar isso aí. O pastor Paulo César está usando bem essa ferramenta. O pastor Rafael é mais que usado nesse nome de Jesus, né? Que nós possamos divulgar nas nossas igrejas, irmão. Divulgue nas suas igrejas também, irmão, né? Esse canal de comunicação da igreja para com suas membresias. Isso aí. Compartilhem esse vídeo com toda a igreja, né? Não deixem de compartilhar. E a gente volta aí numa próxima oportunidade. Programa da Secretaria Estadual de Missões, toda terça e quinta-feira, meio-dia, aí na RS4.
Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos numa próxima. Até mais. Deus abençoe.